Olá! Hoje vamos desvendar a história surpreendente de uma das bebidas mais antigas e populares do mundo. A cerveja é muito mais do que parece. Ela já foi um artefacto histórico, uma moeda de troca e até o centro de algumas revoluções científicas. Vamos mergulhar nessa jornada incrível. Para começar, fica aqui uma pergunta. Que moeda líquida era usada para pagar os trabalhadores no mundo antigo? A gente pode pensar em ouro, prata, talvez até sal, mas a resposta é algo que, hoje em dia, encontramos em quase todos os bares do planeta. Pois é, cerveja. Há cerca de 5.000 anos, os povos da Mesopotâmia e do Egito usavam a cerveja como forma de pagamento. Era nutritiva, muitas vezes mais segura que a água e, claro, super valorizada. Mas para entender como chegamos a esse ponto, precisamos de voltar ainda mais no tempo, até o seu nascimento, que foi, bem, um acidente. Então, como é que tudo começou? A nossa viagem não começa numa cervejaria moderna, mas sim nos campos de cereais das primeiras civilizações, onde a descoberta da cerveja foi, muito provavelmente, um completo acaso. Esta linha do tempo mostra uma coisa incrível. A cerveja não é apenas antiga, ela está ligada aos próprios pilares da civilização. Desde o início da agricultura, passando pela primeira prova química no que hoje é o Irão, até aos primeiros registros escritos e as primeiras leis, a cerveja esteve presente em cada passo importante. A teoria mais aceite é que a cerveja nasceu por acidente. Imagina a cena. Um agricultor armazena os seus grãos de cevada, apanha chuva, os grãos ficam úmidos e as levaduras selvagens que estão no ar fazem a sua magia. O resultado, uma papa borbulhante e com um bocadinho de álcool. E assim nasceu a primeira cerveja. E isto aqui mostra o quão a sério a cerveja era levada. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis da história, tinha regras específicas para a produção de cerveja. Fazer uma cerveja má não resultava apenas numa crítica negativa na internet. As consequências eram, digamos, bem mais drásticas. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para a Idade Média. A produção de cerveja, que até então era uma tarefa principalmente caseira, estava prestes a ser levada a um outro nível. E isso aconteceu num lugar bastante inesperado, nos mosteiros da Europa. Foram os monges que transformaram a produção de cerveja numa arte e numa ciência. Eles foram os primeiros a produzir em grande escala, não só para consumo próprio, mas também para vender a viajantes. Eles documentaram receitas, aperfeiçoaram técnicas e, como este plano do Mosteiro de Santo Galo mostra, até projetaram instalações com múltiplas cervejarias. Basicamente, eles trouxeram disciplina e consistência à produção. A cerveja medieval tinha um problemão. Estragava-se muito depressa, o que a tornava uma bebida estritamente local. Mas uma inovação estava prestes a mudar tudo, transformando a cerveja numa mercadoria que podia viajar pelo mundo. E essa inovação tem nome: lúpulo. Esta flor aqui é a grande estrela da nossa história. Embora os monges já o usassem, foi no final da Idade Média que seu uso se popularizou. O lúpulo não só adiciona aquele amargor e aroma característicos que conhecemos hoje, mas o mais importante, as suas propriedades antibacterianas permitiram que a cerveja durasse muito, mas muito mais tempo. A diferença foi brutal, da noite para o dia. Antes do lúpulo, a cerveja era muitas vezes aromatizada com uma mistura de ervas chamada gruit e tinha de ser consumida logo. Depois do lúpulo, a cerveja podia ser armazenada e, o mais crucial, transportada. Isso abriu um mundo de novas possibilidades. E foi exatamente o que aconteceu. A poderosa Liga Hanseática, uma confederação de cidades comerciais, viu logo o potencial. A cerveja com lúpulo tornou-se uma das suas principais mercadorias, exportada por todo o Mar do Norte e Báltico. A cerveja já não era só uma bebida local, era um negócio internacional. E avançamos para a próxima era, para ver como a cerveja se tornou mais padronizada. Primeiro através da lei e depois, de forma decisiva, através da ciência, que finalmente desvendou o seu último grande mistério. Na Baviera, em 1516, foi criada a Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza. Foi, na prática, uma das primeiras leis de proteção ao consumidor do mundo. Ao dizer que a cerveja só podia ser feita com cevada, lúpulo e água, garantia a qualidade e mantinha os preços de outros grãos, como o trigo, mais baixos para os padeiros. Mas esperem aí, cevada, lúpulo, água... Está a faltar alguma coisa, não está? Pois é. Durante milhares de anos, a fermentação, o processo que transforma o mosto açucarado em álcool, era um mistério. Os cervejeiros sabiam o que acontecia, mas não sabiam como. Atribuíam-no à magia ou à vontade divina, até que, em 1860, entra em cena Louis Pasteur, e as suas descobertas foram uma autêntica revolução. Ele identificou a levedura como o micro-organismo vivo que causava a fermentação. De repente, a magia era ciência.
Para além disso, ele inventou a pasteurização, um processo que tornou a cerveja mais segura, consistente e duradoura do que nunca. A era industrial da cerveja tinha começado. E tudo isto mostraz à era moderna. Milhares de anos de inovação, umas vezes por acidente, outras intencionais, transformaram a cerveja na bebida global que conhecemos hoje. Hoje em dia, o processo é uma sinfonia de precisão científica. Desde a moagem do malte, passando pela fervura controlada com lúpulo, até à fermentação com estirpes de levedura puras e à embalagem, cada passo é otimizado para a consistência e a qualidade. A escala hoje é absolutamente impressionante. Só para se ter uma ideia, em 2016 o Brasil foi o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Aquela papa fermentada por acidente na Mesopotâmia evoluiu para uma indústria global que movimenta bilhões. E isso leva-nos à nossa pergunta final. Depois de pagar pirâmides, de ser aperfeiçoada por Monge e revolucionada por Pasteur, a jornada da cerveja tem sido notável. Então, o que nos reservam os próximos 10.000 anos? Que inovações nos esperam? Uma coisa é certa, a história da cerveja está longe de ter acabado.